Meu nome é Raquel Valença. Tenho 38 anos. E a primeira vez que realmente entendi que minha casa de praia havia se tornado um campo de batalha. Eu estava de pé na minha cozinha em São Paulo olhando para um grupo de chat familiar que todos os outros pareciam achar que já estava resolvido. Ninguém me ligou. Ninguém perguntou se as datas funcionavam. Ninguém perguntou se eu estava confortável em hospedar 24 pessoas por 3 dias no único lugar que eu havia comprado para ter paz. Meu pai simplesmente escreveu que minha casa de praia era perfeita para a reunião. 24 parentes, 3 dias, como se estivesse confirmando uma reserva em um resort que ele possuía. 1 minuto depois, minha mãe acrescentou que eu deveria encher a geladeira e não fazer cena. Li aquela frase 2 vezes porque soava menos como um pedido e mais como instruções deixadas para uma empregada contratada. Eu havia trabalhado anos com chamadas à meia-noite, ataques cibernéticos de emergência, fins de semana arruinados e dores de cabeça por estresse para comprar aquela casa. Era para ser o lugar onde eu poderia respirar, mas para eles havia se tornado hospedagem gratuita com vista para o mar. Então digitei de volta, não vai rolar. Por alguns segundos o chat ficou quieto. Depois minha mãe enviou emojis de riso e escreveu que eles viriam de qualquer jeito, gostasse eu ou não. Eu não argumentei. Eu não expliquei. Coloquei o celular com a tela para baixo e deixei o silêncio fazer algo que eu nunca havia permitido antes. Segurar a linha por mim. Na manhã de sexta-feira, quando meu pai ligou gritando: "O que você fez com a casa?", eu já sabia que ele estava em algum lugar que nunca acreditou que eu o deixaria parado. Escutei por um segundo, depois desliguei. Antes de contar o que aconteceu depois daquela ligação, me diga onde você está e como está o tempo aí. Eu só quero saber até onde esta história pode viajar hoje à noite. Sou diretora de resposta a incidentes de cibersegurança em São Paulo, o que soa sofisticado quando as pessoas ouvem no jantar de família, mas o trabalho real é bem menos confortável. Meu trabalho começa quando algo já deu errado. Um sistema bancário trava às 2 da manhã. Uma empresa descobre tráfego suspeito dentro da rede. Um executivo clica no link errado. E de repente minha equipe corre para impedir que informações privadas virem vazamento pela internet enquanto advogados, gerentes e gente de seguro exigem respostas antes mesmo de o dano ficar claro. Passei noites com 3 monitores brilhando no meu rosto, café frio ao lado do teclado e o celular vibrando até o amanhecer. Perdi aniversários, cancelei jantares, saí de férias mais cedo e aprendi a dormir leve, porque emergências não ligam se você está exausto. Por anos, eu dizia a mim mesma que valia a pena, porque eu estava construindo algo meu. Foi por isso que comprei a casa de praia em Florianópolis. Não era um troféu, era uma casa costeira tranquila, em um condomínio fechado com pisos claros, uma ampla varanda dos fundos e distância suficiente da minha vida diária para que eu pudesse respirar quando passasse pela porta. Comprei depois do ano mais difícil da minha carreira, quando percebi que se eu não criasse um lugar de paz para mim, minha vida viraria só crises pelas quais eu era paga para sobreviver. Meu marido Rafael Borges entendeu isso imediatamente. Rafael leciona história em uma escola pública de ensino médio e tem uma calma que não precisa se provar. Ele sabia que a casa não era para ostentar, era para recuperação, era para tomar café, sem checar alertas, acordar com ondas, em vez de chamadas de emergência, e lembrar que eu era uma pessoa antes de ser a solução de alguém. Meu pai, Roberto Valença, via algo diferente. Roberto passou a maior parte da vida como gerente de vendas em uma concessionária de carros e a aposentadoria só deu mais tempo para agir como se ser o homem mais alto da sala o tornasse o líder. Ele adorava decidir onde as pessoas sentavam, o que os parentes mais jovens deviam fazer com o dinheiro e como todo mundo devia se comportar. Na igreja, ele agia com humildade. Em casa, tratava a obediência como respeito que lhe era devido. Minha mãe Silvana era mais quieta, mas sua pressão cortava fundo porque vinha embrulhada em preocupação. Se eu estava cansada, ela dizia que todo mundo estava cansado. Se eu tinha planos com Rafael, ela fazia uma pausa longa o suficiente para a culpa encher o silêncio, depois dizia que imaginava que minha nova família vinha primeiro. Agora, aquela era a linguagem com que cresci. Família vem primeiro. Ajude seu irmão. Esteja lá para sua irmã. Não envergonhe seu pai. Seja grata, seja útil, seja disponível. Por muito tempo eu fui. Paguei o conserto do telhado dos meus pais depois de uma tempestade.
Ajudei meu irmão Bruno quando o food truck de churrasco dele precisou de reparo no motor. Comprei equipamentos de câmera para minha irmã Carla quando ela quis transformar sua página de lifestyle em uma marca de verdade. Paguei quartos de hotel, contas de emergência, material escolar e mais problemas de última hora do que consigo contar. No começo eles agradeciam, depois passaram a esperar. Depois, recusa começou a soar como traição para eles. Sucesso em uma família sem limites nem sempre deixa as pessoas orgulhosas. Às vezes deixa elas com direito, elas celebram o que você construiu só enquanto continua disponível para o uso delas. Quando convidei meus pais para verem a casa de praia pela primeira vez, achei que meu pai ficaria orgulhoso. Em vez disso, ele ficou na varanda, olhou para o mar e disse: "Este é o tipo de lugar que une a família." Eu sorri porque achei que era sentimental. Não entendi que na cabeça dele, ele havia acabado de transformar meu santuário em um bem da família. A primeira vez que meu pai ligou para a nossa casa de praia, eu ri porque achei que ele estava brincando. Estávamos na mesa da cozinha dos meus pais em São Paulo, e ele contava para um primo no Viva Voz que finalmente tínhamos um lugar na praia para o verão. Eu corrigi gentilmente e disse: "Minha casa de praia, pai." Ele acenou com uma mão como se a diferença fosse pequena demais para importar. "Você sabe o que eu quis dizer", ele falou. Mas eu sabia, só não queria admitir ainda. Depois disso, os pedidos vieram em pedaços pequenos o suficiente para me fazer sentir mesquinha por resistir. Bruno mandou mensagem uma quinta-feira, dizendo que talvez levasse as crianças para o fim de semana se eu não estivesse usando. Ele não pediu permissão. Perguntou se a churrasqueira ainda tinha carvão. Carla mandou mensagem sobre um fim de semana rápido de meninas e postou uma contagem regressiva online antes mesmo de eu responder. Minha mãe ligou para dizer que meu pai estava estressado e uns dias perto do mar poderiam ajudar. Como se minha casa fosse remédio que eu me recusava a dividir. Toda vez que eu resistia, eles agiam confusos como se eu tivesse quebrado uma regra que todo mundo entendia. Eu tentei ser razoável, fiz um calendário, expliquei que o condomínio fechado tinha limites de estacionamento e regras para hóspedes. Disse que Rafael e eu precisávamos de aviso com antecedência. Pedi que não compartilhassem o endereço, não convidassem gente extra e não tratassem o lugar como um resort aberto. Eles concordaram facilmente porque não tinham intenção de mudar. Depois fizeram o que queriam e esperavam que eu absorvesse a bagunça depois. Bruno trouxe as crianças um fim de semana e deixou marcas de mão grudentas nas portas de correr suco de picolé derretido na varanda e uma dobradiça de armário quebrada que ele nunca mencionou. Quando perguntei, ele disse: "Criança é criança." E me mandou não ser rígida. Carla veio com 2 amigas para filmar conteúdo costeiro. E eu só descobri porque uma estranha comentou no vídeo, perguntando onde ficava a casa e se estava disponível para alugar. No vídeo, Carla estava na minha cozinha e chamava de casa de praia da família Valença. Ela não tinha só usado minha casa, tinha performado propriedade dela para uma audiência. Quando mandei ela tirar, ela disse que eu estava prejudicando a marca dela por causa de uma frase inofensiva. Meu pai ficou do lado dela imediatamente. Disse: "Raquel, é só uma casa. Você está se dando bem na vida." Aquela frase virou a arma favorita dele. Você está se dando bem na vida. Como se dinheiro apagasse o desrespeito de toalhas molhadas no piso de madeira estranhos no meu quarto de hóspedes e parentes, se servindo de coisas que eu paguei. Rafael viu o padrão antes de eu estar pronta para nomear. Um domingo depois de dirigirmos 3h30 para checar a casa, porque Carla havia prometido que tinha limpado, e claramente não tinha. Rafael ficou no quarto de lavanderia, segurando toalhas úmidas e perguntou: "Você notou que eles não pedem mais, eles anunciam?" Eu respondi mal porque a verdade doía. Ele não discutiu. Só me olhou com aquele tipo de paciência que tornava mais difícil mentir para mim mesma. Mais tarde naquela noite, enquanto trocávamos os lençóis, ninguém tinha agradecido por termos providenciado. Percebi que estava brava com Rafael por dizer o que eu tinha medo de encarar. Minha família não tinha ficado descuidada por acidente. Eles haviam sido treinados por anos do meu silêncio. Meu pai também os havia treinado. Roberto adorava fazer promessas com coisas que eram minhas, porque isso o fazia se sentir poderoso. Ele podia oferecer camas, refeições, fins de semana e vista para o mar para parentes, sem pagar hipoteca, limpar banheiro ou pedir permissão. Toda vez que eu o corrigia, ele agia como se eu estivesse sendo pequena. Toda vez que eu impunha uma regra,
Ele agia como se eu o estivesse envergonhando. Minha casa tinha virado o palco da imagem dele. Meu dinheiro tinha virado prova da paternidade dele. Meu esgotamento tinha ficado invisível porque o resultado era útil. Eu ficava dizendo a mim mesma que famílias eram bagunçadas. Mas pedir emprestado exige permissão. Apoiar exige cuidado. Bagunça não é a mesma coisa que desrespeito. Eu não aceitei isso completamente até o fim de semana, prolongado do feriado do ano anterior, quando eles transformaram meu lugar de paz em uma festa para a qual eu nunca convidei. O fim de semana prolongado do feriado do ano anterior era para ser quieto. Eu tinha acabado de sair de uma resposta a ataque cibernético que durou quase 4 dias seguidos. Um cliente corporativo havia descoberto acesso não autorizado a registros de clientes. E minha equipe tinha sido puxada para chamadas com executivos, advogados externos, ajustadores de seguro e gente que queria transparência, enquanto claramente esperava que a verdade ficasse mais barata. Quando terminou, minhas mãos tremiam quando eu servia café. Eu dormia em intervalos curtos e acordava convencida de que tinha perdido um alerta. Rafael viu e me disse que íamos para Florianópolis antes que eu me queimasse completamente. Arrumamos leve. Livros, mantimentos, moletons, sem planos. Quando chegamos, lembro de ficar no hall de entrada e sentir meus ombros caírem pela primeira vez em semanas. A casa estava quieta. O ar cheirava a sal e cedro. Pensei finalmente. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. Eu não devia ter atendido, mas culpa é um reflexo, antes de virar escolha. Ela perguntou onde eu estava e eu disse que Rafael e eu estávamos descansando na casa de praia e mantendo o fim de semana quieto. Ela fez um som solidário e disse que meu pai também estava sob pressão. Depois disse que eles talvez passassem para almoçar. Eu disse claramente que os amava, mas não aquele fim de semana. Eu precisava de silêncio. Ela disse, claro, querida, só descanse. 3 horas depois ouvi portas de carro lá fora. Não um carro, 3. Meus pais desceram primeiro. Depois Bruno, a esposa, os filhos Carla, com uma bolsa de câmera e 2 parentes de Curitiba que eu não via há anos. Eles tinham coolers, cadeiras dobráveis, bolsas de praia e a confiança de gente que nunca acreditou que meu não era real. Meu pai subiu os degraus sorrindo como se tivesse me surpreendido com algo maravilhoso. Disse, viu, isso é o que você precisava, família. Antes que eu pudesse responder, as pessoas já estavam se movendo pela casa. A porta dos fundos abriu. Crianças correram para a varanda. Alguém perguntou onde estavam as toalhas extras. Carla estava filmando um story sobre um fim de semana inesperado na praia. Bruno perguntou se podia usar a tomada externa para um som. Eu olhei para Rafael e ele me deu um olhar quieto que perguntava se eu queria que ele interviesse. Eu devia ter dito sim. Em vez disso, eu me virei. Sorri apertado demais. Apontei as pessoas para sacos de lixo. Pedi que mantivessem o barulho baixo. Lembrei todo mundo das regras de estacionamento do condomínio. Meu pai riu e disse, relaxa, Raquel. Ninguém vem para a praia para sussurrar. No fim da tarde, a casa já não parecia minha. Areia cobria o corredor protetor solar, lambuzava a bancada do banheiro, suco derramado perto do sofá, e um vizinho mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. Carla convidou outra amiga de Curitiba porque disse que a luz do pôr do sol era perfeita para fotos. Bruno deu ré com a caminhonete longe demais no caminho lateral e quebrou uma luz de paisagismo. Ninguém ligou. Eles estavam se divertindo à minha custa. E de algum jeito isso tornava mais difícil objetar porque falar seria me tornar a vilã. Depois do jantar, meu pai sentou na varanda como um rei. Contou velhas histórias sobre mim da faculdade do tipo que pais chamam de engraçadas porque não são eles que estão sendo humilhados. Brincou que cibersegurança era basicamente dizer às pessoas para não clicarem em e-mails ruins. As pessoas riram. Rafael não. Eu pedi baixinho que meu pai parasse. O sorriso dele endureceu. Depois disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. Talvez se você não quisesse família por perto, não devesse ter comprado uma casa grande o suficiente para fazer todo mundo se sentir pequeno. A varanda ficou quieta daquele jeito covarde. Salas ficam quietas quando todo mundo ouve crueldade. Mas ninguém quer desafiar. Minha mãe olhou para baixo. Bruno fingiu checar a churrasqueira. Carla encarou o celular. Aquela frase revelou tudo. Meu pai não via minha casa como algo que eu conquistei. Via como uma acusação. Meu sucesso o deixava desconfortável, então ele tentava transformar em recurso da família.
Na manhã seguinte, depois que todo mundo foi embora, Rafael e eu limpamos por horas. Achamos uma marca de queimadura na mesa externa, um corrimão da varanda rachado, molho vermelho embaixo da maçaneta de um armário e uma advertência formal da administração do condomínio sobre barulho e estacionamento. Paguei os reparos e pedi desculpas a um vizinho, mas o pior dano não foi físico. Foi a forma como me senti andando pela minha própria casa, depois como se as paredes tivessem sido tocadas por gente que acreditava que eu não tinha direito de fechar a porta. Na volta para São Paulo, Rafael perguntou quantas vezes mais eu estava disposta a chamar desrespeito de lealdade familiar. Olhei pela janela e não disse nada. Eu já sabia a resposta. Só ainda não tinha encontrado coragem para viver por ela. Depois do feriado, comecei a mudar de formas que pareciam pequenas para mim e enormes para todo mundo. Parei de atender chamadas da família depois das 9 da noite. Parei de explicar cada, não como se estivesse apresentando evidência para revisão. Troquei o código da fechadura inteligente e disse a todo mundo que ninguém receberia um novo código, a menos que eu aprovasse pessoalmente uma visita específica. Adicionei uma regra que nenhum hóspede poderia trazer hóspedes adicionais. Achei que regras claras ajudariam. O que elas realmente fizeram foi expor quem só me respeitava quando o acesso era ilimitado. Bruno testou primeiro. Ligou em fevereiro com um plano de expandir o food truck de churrasco para uma segunda unidade. Precisava que eu coassinasse um empréstimo empresarial porque o crédito dele estava esticado e o banco queria alguém mais forte atrelado. Pedi demonstrativos financeiros. Ele se ofendeu. Perguntei o que aconteceria se a temporada de verão não rendesse. Ele disse que eu estava falando com ele como um banco. Eu disse, Bruno, você está me pedindo para agir como um. Ele desligou na minha cara. No jantar, minha mãe tinha ligado 2 vezes. Disse que meu irmão estava humilhado e família não devia ter que apresentar papelada para a família. Eu disse a ela que família não devia pedir a alguém para arriscar o crédito sem responder perguntas básicas. Ela suspirou e disse que o sucesso tinha me deixado desconfiada. Carla veio em seguida. Queria usar a casa de praia para um fim de semana patrocinado com mulheres que a seguiam online. Chamou de oportunidade de marca. Perguntei por que minha casa particular fazia parte da marca dela. Ela riu como se eu não estivesse entendendo e disse que as pessoas amavam conteúdo familiar aspiracional. Eu disse não. Ela mandou uma mensagem longa sobre como eu nunca apoiava os sonhos dela, a menos que pudesse controlá-los. Meu pai esperou 2 dias antes de ligar. Roberto não gritou no começo. Ele era mais perigoso quando soava decepcionado. Disse que eu tinha desenvolvido o hábito de esquecer de onde vim. Disse que ele e minha mãe tinham sacrificado tanto para que eu me tornasse o tipo de mulher que agora olhava de cima para todo mundo. Eu disse que não olhava de cima para ninguém, só não estava mais financiando decisões das quais eu não participava. Ele disse, depois de tudo que investimos em você, é assim que você nos trata. Aquela palavra me acertou forte. Investimos. Ele fazia a paternidade soar como um empréstimo com juros. Eu disse que filhos não são contas de aposentadoria. Ele me chamou de desrespeitosa e desligou. Por alguns meses, as coisas ficaram tensas, mas mais quietas. Depois Carla postou um gráfico online que dizia fim de semana de reunião da família Valença edição Florianópolis, com uma foto da minha varanda atrás das palavras. Meu estômago caiu antes de eu abrir o grupo de chat da família. Rolei para cima e encontrei um plano inteiro construído no meu silêncio. 24 parentes, 3 dias, chegada na sexta mariscada no domingo. Café da manhã familiar na segunda, tarefas de refeições, suposições de estacionamento, arranjos de sono, uma lista de compras que minha mãe disse que eu devia ter pronta porque os viajantes estariam cansados. Bruno perguntou se tinha espaço para o trailer dele perto do lado da casa. Carla queria filmar um vídeo de legado familiar na praia. Alguém perguntou se as crianças podiam dormir no escritório de baixo. Depois vi a linha que fez meu rosto esquentar. Meu pai tinha designado o quarto principal para ele e minha mãe porque pais merecem conforto. Meu quarto, minha cama, meu banheiro. Dado por um homem que nunca pagou 1 centavo por aquela propriedade. Tirei prints antes que alguém pudesse apagar qualquer coisa. Toda a atribuição de quarto, toda a instrução, toda a suposição. Depois meu pai mandou a mensagem que tornava oficial na cabeça dele. Sua casa de praia é perfeita para reunião. 24 parentes, 3 dias. Minha mãe seguiu com
Encha a geladeira e não faça cena. Eu fiquei ali sentindo aquela velha pressão subir no peito. A pressão de ligar, explicar, ceder e oferecer minha paz como preço de evitar conflito. Depois percebi que explicações nunca me protegeram. Só davam mais coisas para minha família discutir. Então digitei 2 palavras: não vai rolar. O chat ficou quieto. Minha mãe enviou emojis de riso e escreveu: vamos de qualquer jeito, você goste ou não. 1 ano antes, aquela mensagem teria me feito entrar em pânico. Dessa vez salvei todos os prints, encaminhei os importantes para mim, coloquei o celular na bancada e olhei para Rafael do outro lado da cozinha. Ele perguntou: o que você quer fazer? Pela primeira vez a resposta veio fácil. Eu disse: quero que eles aprendam que não significa não antes de chegarem na minha porta. Na manhã de sexta, acordei antes do amanhecer sem alarme. Meu corpo se sentia estranhamente calmo, como se a parte de mim que tinha temido meu pai a vida toda finalmente tivesse cansado de tremer. Fiz café, abri o laptop e comecei a fechar todas as portas que minha família tinha confundido com convite. Primeiro liguei para a administração do condomínio em Florianópolis e expliquei que nenhuma reunião familiar havia sido aprovada na minha propriedade aquele fim de semana. A mulher no telefone foi educada, mas clara. O condomínio tinha limites de hóspedes, limites de veículos, regras de barulho e restrições de ocupação noturna. 24 pessoas violaria mais de uma política, especialmente com múltiplos veículos e crianças, ficando até segunda. Pedi que ela removesse todas as antigas autorizações de hóspedes ligadas aos nomes da minha família. Depois mandei um e-mail confirmando por escrito que qualquer um alegando participar de uma reunião da família Valença no meu endereço não tinha permissão para entrar. Em seguida, troquei o código da fechadura inteligente, não para algo mesquinho, só um código novo limpo que só Rafael e eu sabíamos. Verifiquei as câmeras externas, ativei alertas de movimento e desativei o código de backup que meu pai uma vez tinha me pressionado a criar para emergências. Enviei para a segurança do condomínio uma lista de 2 nomes aprovados, o meu e o de Rafael, sem exceções. Depois contratei um segurança particular recomendado pelo gerente do condomínio para ficar perto da entrada durante a janela de chegada. Eu não esperava violência, esperava direito adquirido. E direito adquirido se comporta mal quando chega com mala e descobre que a porta está trancada. Rafael desceu enquanto eu revisava as confirmações. Ficou ao meu lado, leu a tela e disse: certifique-se de que consegue viver com isso amanhã. Não havia julgamento, só cuidado. Olhei para os e-mails, prints, autorizações canceladas e novo código de fechadura e pensei em todos os anos que eu havia vivido o oposto. Eu havia vivido com ressentimento. Havia vivido limpando depois de gente que chamava de amor quando eu cedia e egoísmo quando eu não cedia. Então disse a ele: consigo viver com isso melhor do que consigo viver deixando eles entrarem. Arrumamos para a casa de praia como se fosse um fim de semana normal. Roupas, mantimentos para 2 café-livro do Rafael, meu laptop, caso houvesse emergências de trabalho. Na estrada para baixo, meu celular vibrou o tempo todo. Carla perguntou se eu tinha estocado água com gás, porque ela estava trazendo misturas de bebida para fotos. Bruno perguntou se a churrasqueira tinha carvão. Minha mãe perguntou se tínhamos comida de café da manhã suficiente para segunda. Ninguém mencionou meu não. Ninguém perguntou se eu tinha mudado de ideia. Todos ainda viviam dentro da versão de mim que cedia antes do impacto. Chegamos na casa antes do meio-dia. Andei pelos cômodos devagar porque queria sentir a verdade disso. Minha porta da frente, minha cozinha, meu quarto, minha varanda, meu nome na escritura, meu dinheiro nos reparos, meus anos de trabalho, em cada centímetro quieto daquele lugar. Rafael guardou os mantimentos enquanto eu observava o app de segurança. Por volta de 13h15, Carla mandou mensagem que o trânsito estava horrível, mas eles estavam quase chegando. Eu não respondi. Alguns minutos depois, Bruno mandou: diga ao pai onde estão as autorizações extras de estacionamento. Eu não respondi. Às 13h37, a câmera na entrada do condomínio mostrou o primeiro SUV, depois outro. Eles chegaram em fila de certeza. Coolers amarrados nos racks, cadeiras de praia penduradas nos porta-malas, crianças visíveis pelas janelas, minha mãe no banco do passageiro do SUV do meu pai, já parecendo irritada. O segurança deu um passo à frente. Os carros pararam. Eu observei em silêncio do meu celular. Por anos meu pai conseguia fazer meu estômago cair com um tom, um olhar ou uma pausa decepcionada.
Agora ele estava fora de um portão e todo o volume dele não conseguia torná-lo o dono. Meu celular tocou de um número local desconhecido. Era o segurança. Ele disse que um grupo insistia que tinha permissão para acessar minha propriedade. Eu disse calmamente que eles não tinham. Antes que eu pudesse dizer mais, ouvi a voz do meu pai ao fundo. Depois meu próprio celular acendeu com o nome dele. Deixei tocar 2 vezes. Atendi. Ele não disse oi. Gritou. O que você fez com a casa? Escutei por um segundo. Depois desliguei. Minhas mãos não tremiam. Isso me surpreendeu mais. Abri o chat da família e digitei uma mensagem. Disse: não, esta casa é propriedade privada. Ninguém tem permissão para entrar. Depois coloquei o celular na bancada e observei a primeira rachadura aparecer no plano perfeito do meu pai. No começo, meu pai tentou dominar a situação do jeito que tinha dominado tantas conversas familiares. Andou de um lado para outro perto da guarita, acenando com uma mão, enquanto segurava o celular na outra, o rosto vermelho e a voz afiada o suficiente para que eu ouvisse pedaços quando o segurança ligou de volta. Ele ficava dizendo que tinha havido um mal-entendido. Ficava dizendo que era meu pai. Ficava dizendo que a família tinha dirigido horas. O que ele não disse foi que eu tinha concordado porque até Roberto Valença sabia que havia testemunhas demais agora para tornar aquela mentira fácil. Minha mãe ligou em seguida. A voz dela tinha aquela borda trêmula que usava quando culpa devia substituir responsabilidade. Disse que as crianças estavam cansadas. Disse que as pessoas tinham tirado folga. Disse que isso era humilhante. Eu disse a ela que a humilhação vinha de aparecer em uma casa depois de terem sido avisados que não. Ela disse que eu estava destruindo a família por causa de um fim de semana na praia. Eu disse: não, mãe. Estou me recusando a fingir que roubo da minha paz é união familiar. Depois desliguei antes que as lágrimas dela virassem instruções. O grupo de chat explodiu. Bruno queria saber por que eu não tinha avisado ninguém. Mandei de volta um print da minha mensagem dizendo: não vai rolar. Carla disse que eu estava arruinando uma memória familiar única na vida. Mandei de volta um print do post público dela de reunião, usando minha varanda antes que eu tivesse concordado. Minha mãe escreveu que eu estava sendo cruel. Mandei de volta a mensagem dela dizendo para encher a geladeira e não fazer cena. Depois uma tia fez a pergunta que mudou tudo. Roberto a Raquel realmente aprovou isso. Por vários minutos ele não respondeu. Aquele silêncio fez o que minha raiva nunca conseguiu. Fez todo mundo olhar para ele. Um primo escreveu que tinha sido informado que a casa estava aberta para a reunião. Outro disse: meu pai fez parecer que eu estava animada para receber. Alguém perguntou por que arranjos de quarto tinham sido feitos se a dona não tinha concordado. A palavra dona ficou no chat como uma porta trancada. Meu pai odiou, ligou de novo e dessa vez a voz dele estava mais baixa, o que de algum jeito a tornava mais feia. Disse: depois de tudo que fiz por você, você vai me envergonhar na frente da minha própria família. Olhei ao redor da minha cozinha quieta e finalmente entendi que ele tinha falado a verdade. Ele não estava preocupado com a família. Estava preocupado em ser envergonhado. Eu disse a ele: você se envergonhou quando prometeu às pessoas acesso a uma casa que não é sua. Você não tem direito de transformar paternidade em uma reivindicação vitalícia da minha propriedade. Ele disse que eu era ingrata. Eu disse: gratidão não é rendição. Ele disse que me criou. Eu disse sim, e agora sou uma adulta dizendo não para você. Ele começou a gritar de novo. Então encerrei a ligação. Do lado de fora do portão, a reunião desmoronou. Alguns parentes foram embora bravos. Alguns ficaram e discutiram. O segurança me contou depois que uma mulher pediu desculpas a ele porque não fazia ideia de que havia uma disputa. Meu tio ligou em particular e suou envergonhado. Disse que Roberto tinha falado para todo mundo que tudo estava arranjado. Eu disse que foi arranjado por ele, não por mim. Ele fez uma pausa e disse que sentia muito. Aquele pedido de desculpas não consertou anos de ser usada, mas provou que a história não estava mais totalmente sob controle do meu pai. As consequências práticas vieram rápido. Era um fim de semana de pico na praia, e a maioria dos hotéis próximos estava lotada ou absurdamente cara. O depósito da mariscada era não reembolsável. O fotógrafo que Carla tinha contratado cobrou taxa de cancelamento. Os aluguéis de carrinhos elétricos não podiam ser reembolsados integralmente. Meu pai tinha querido bancar o patriarca generoso com minha casa, minha comida, meu espaço e meu trabalho. Em vez disso, passou a tarde ligando para um motel
a 40 minutos de distância e colocando quartos no próprio cartão de crédito enquanto parentes perguntavam por que ele tinha prometido algo que não tinha direito de prometer. No fim da tarde, Carla tinha deletado o post da reunião. Bruno estava furioso porque os filhos dele estavam exaustos e a esposa culpava ele por confiar no pai sem checar comigo. Minha mãe mandou uma mensagem final dizendo que esperava que eu estivesse feliz. Olhei para a varanda onde Rafael tinha colocado 2 canecas de café, mesmo que estivesse quase anoitecendo. E pela primeira vez no dia todo eu sorri. Eu não estava feliz que as pessoas estivessem desconfortáveis. Estava feliz que o desconforto finalmente pertencia às pessoas que o criaram. Na semana seguinte, alguns parentes entraram em contato para pedir desculpas. Um primo admitiu que meu pai tinha chamado a casa de Florianópolis de casa de praia da família tantas vezes que ela assumiu que ele tinha ajudado a pagar. Isso me contou tudo. Ele tinha pegado emprestado o status do meu trabalho por anos. Tinha transformado minha conquista em autoridade dele. Uma vez que o portão ficou fechado, aquela ilusão rachou onde todo mundo podia ver. Fiz mudanças permanentes depois disso. Nada mais de coassinar, nada mais de transferências de emergência para problemas que as pessoas criavam e me entregavam. Nada mais de acesso aberto à casa. Disse aos meus pais que toda comunicação precisava ficar respeitosa e por escrito. Meu pai mandou um e-mail longo me acusando de arrogância, traição, crueldade e de esquecer meu sangue. Li uma vez, salvei em uma pasta e não respondi. Nem toda acusação merece sua energia. Às vezes o silêncio não é fraqueza. Às vezes prova que o gancho não pega mais. No sábado seguinte, Rafael e eu sentamos na varanda com café da manhã e escutamos as ondas. Sem coolers, sem carros extras, sem ninguém designando meu quarto para si. A casa parecia diferente porque algo tinha mudado em mim. Finalmente entendi que um lar não é só um lugar que você paga. É um lugar onde seu não deve ser respeitado. E se as pessoas só amam sua porta aberta, elas não amam você. Elas amam o acesso. A lição levou 38 anos para eu aprender. Colocar limites com a família não é traição. Dizer não para a exploração não é crueldade. Proteger seu casamento, sua saúde, seu tempo e a vida que você trabalha para construir não é egoísmo, é responsabilidade. Família de verdade não transforma amor em dívida. Família de verdade não trata a gentileza como uma reserva permanente. Família de verdade pergunta, escuta e respeita a resposta, mesmo quando essa resposta é não. Meu pai queria um fim de semana de 3 dias na minha casa de praia porque acreditava que eu preferiria sofrer em silêncio a fazê-lo parecer tolo publicamente. O que ele recebeu em vez disso foi a primeira consequência honesta da qual não conseguiu falar para sair. E o que eu recebi foi algo que eu devia ter reivindicado anos antes. Paz com a porta trancada. Minha equipe e eu estamos comprometidos em produzir histórias que sejam emocionais, significativas e cuidadosamente escritas para nosso público. Tudo neste vídeo é fictício e destinado apenas a fins educacionais e de entretenimento. Esperamos que isso lembre os espectadores que a justiça pode vir de muitas formas, incluindo sucesso, silêncio, cura e seguir em frente.